Muito boa tarde, Brasil. A busca pela transparência tem sido, principalmente pela nossa juventude, pelo Ministério Público que está cheio de gente nova lá dentro e pelas forças políticas que trazem agora a juventude também, tem sido uma busca constante. Agora, como fazer a coisa acontecer no âmbito total, se a gente não consegue fazer ela acontecer onde nós estamos com os nossos representantes? Estou falando você aí do município, do seu vereador, estou falando aí você que votou no seu deputado estadual, tem transparência aí? Ele faz menção daquele voto dele, dizendo voto a favor ou voto contrário? Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. É exatamente sobre o fim do voto secreto que nós vamos levar este programa de hoje, recebendo aqui o senador Paulo Paim. Seja bem-vindo, senador. Prazer é nosso. Juntamente com o senador, deputado distrital Chico Leite. Seja bem-vindo, Chico. Uma honra fazer esse debate e provocar nas pessoas essa inquietação. Agora, preocupado com tudo isso, já estava o bispo Robson Rodovalho quando fundou o FENASP, né, numa ação de se olhar a ação política. Não estava não, bispo? Olha, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Celso. Primeiramente é um prazer estar aqui com você nesse programa, né? A gente está sempre aqui, mas não nesse programa. É verdade, né? Um saindo, outro entrando Isso. Mas eu acho que a angústia para melhorar o Brasil, para criar esperança, possibilidades políticas de ter uma administração, uma gestão cada vez mais eficiente, mais produtiva, com melhores resultados, isso passa pelo voto aberto, passa pelo fim do voto secreto. Por isso eu aceitei. Você sabe que eu nem sempre aceito estar nos debates, mas eu acho essa preocupação muito relevante, por isso eu estou aqui. Teve algum momento, quando você estava deputado, que você tenha, mesmo não sendo exigido, você abrisse o seu voto? Não? Sempre que foi requisitado. Eu, por exemplo, na questão, eu me lembro na grande polêmica lá da questão da Previdência, eu votei e expus meu voto. Sempre que teve alguma necessidade ou tensão, eu abri meu voto. Não tivemos isso, a não ser, acho que numa única vez, que eu votei contra a orientação do meu partido e disse que eu estaria votando abertamente contra a orientação do partido pela convicção minha e abri meu voto. Será esse o grande tropeço, senador Paulo Paim? Votar contra o partido? Isso aí, no PT, por exemplo, nós já vimos dois que disseram que iam votar contra e foram convidados a se retirar do partido. Lembra bem? Lembro, na questão do aborto? Lembro. Bom, primeiro, Celso, dizer da importância desse debate. Cumprimentar o bispo, o deputado Chico Leite, porque combater o voto secreto no parlamento, para mim, tinha que ser uma obrigação de todos os homens e mulheres de bem desse país. Como é que, em pleno Estado democrático de direito, a população vai entender que aquele homem e aquela mulher, que ele passa uma procuração para representá-lo no parlamento, chega na hora de votar, vota escondido, vota secreto, vota assim no submundo, bem dizer, porque não quer que as pessoas saibam como que ele votou. Para mim é um absurdo. Na época da ditadura, eu até entendo, né? Que conforme teu voto, tu perdia o mandato no outro dia, podia até ser preso e muitos pegam torturado, até morriam. Mas agora, em pleno processo, onde cada homem, enfim, cada pessoa tem o direito de se expressar, de dar sua opinião, com liberdade de imprensa, onde o judiciário é totalmente transparente. Podemos questionar o judiciário, mas é transparente. E eles assumem todas as críticas de cada voto que eles dão. É ao vivo. Eu chego a dizer que a própria presidenta da República, quando ela veta uma matéria, ela tem que explicar. É isso. Ela manda pelo escrito para o Congresso e sofre as críticas. Ou os elogios, claro. Olha, a matéria tal, vetei 5 casos. Olha, o senador ou o deputado vota como ele bem entende e não explica para ninguém. Ninguém fica sabendo como ele votou na escolha da autoridade, na escolha da mesa do Congresso, no afastamento de parlamentares, ou mesmo nos vetos. Só o exemplo dos vetos, para mim, é o mais prático. Eu estou há 27 anos quase no Congresso. Apreciamos mais de 5 mil vetos. Aí as pessoas me perguntam, quantos vetos vocês derrubaram? Nenhum. E sabe quantos votos nós demos por unanimidade desses 5 mil? Eu diria que 90% foi por unanimidade. Voto simbólico, como voto de liderança. Você vota simbolicamente favorável. E na hora de apreciar o veto, porque é secreto,
você mantém o veto. Você vota contra o teu voto próprio que você deu num outro momento. Por isso que é inaceitável. Agora, quanto à questão de mesmo votar contra uma orientação de bancada ou alguém que é da base do governo, por exemplo, no exemplo do Congresso, onde eu atuo, bom, se eu vou dar esse voto, eu tenho que assumir a responsabilidade do meu voto. Claro. E o presidente ou a presidente da República tem que saber como é que o parlamentar vota. Bom, eu voto soberanamente conforme as minhas convicções e tenho que explicar. Votei por princípio, votei que isso aí faz parte de toda a minha história, a minha vida, enfim, porque votei eu mesmo. Por exemplo, a questão da votação do presidente do Senado. Uma questão complicada. A bancada tirou uma posição. Eu votei e abri meu voto foi aberto. Recebi críticas, mas assumi meu voto. O pior é aquele que diz que votou assim, na verdade votou assado. Eu às vezes digo, desculpe bispo a expressão, mas quem concorda em votar secretamente, ele vende a alma para Deus e para o diabo. E nenhum dos dois, na verdade, fica sabendo como é que ele votou. Claro que Deus fica, né? Mas não dá. Eu diria que combater o voto secreto, aqui eu vou concluir essa minha primeira intervenção, é combater a corrupção, é em nome da ética, é em nome da transparência. Eu cheguei a dizer num evento agora esse fim de semana, em Catanduva, interior de São Paulo, onde estavam lá em torno de 5 mil trabalhadores, numa grande manifestação em defesa dos aposentados e pensionistas. Eu me comprometi e fui. Eu cheguei a dizer lá que eu acho mais importante acabar com o voto secreto do que própria reforma política. De fazer a reforma política e não acabar com o voto secreto, você vai permitir que cada um venda o que bem entender para quem bem entender. Claro que a reforma política é importante. Podemos divergir daquilo que está surgindo por aí. Eu tenho minhas divergências. Agora, reforma política sem acabar com o voto secreto é piada, que vai permitir que a corrupção continue campeando à vontade. Agora, Chico, Brasília, não, o Distrito Federal está entre as 6 unidades da federação que já tem o fim do voto secreto. O Rio Grande do Sul também, viu? Também, está entre as 6, essa aqui é a grande verdade. Tem sido levado a sério isso mesmo ou tem um jeitinho brasileiro para chegar lá e não se explicar, Chico? Não. Desde que eu assumi, em 2003, meu primeiro mandato, que esse foi um ponto fundamental. E eu concordo com o senador Paim, concordo com o bispo Rodovalho, isso é pressuposto de qualquer reforma política. Eu falei em provocação da inquietação, porque todo mundo tem esse sentimento muito forte em si e não expressa de alguma forma. O grande combate que se faz hoje é ao corrupto financeiro. Nós estamos passando a combater o corrupto moral, o corrupto intelectual, aquele que diz uma coisa e faz outra. Aquele que fala uma coisa em público e outra no particular. Aquele que tem um discurso e dá outro exemplo. Esse nós precisamos combater urgentemente. Aquele que não tem coragem de assumir sua posição, não merece o seu partido, seja qual for, não merece ser representante da população, porque não tem posição, pode mudar o sabor das circunstâncias ou o sabor de seu interesse pessoal. Esse é o que eu chamo de bandido moral. E que se esconde mesmo, né? Parece até que você ouviu uma pregação do bispo Rodovalho esses dias na televisão. Eu vi pela televisão, viu, bispo? Você falava exatamente, o contexto era mais ou menos esse. Quer dizer, se esconde, faz questão de não dar a cara a tapa e de dizer aquilo que pensa. Ô Celso, eu acho que a questão política é um assunto que temos que ter a coragem de enfrentá-lo, de olhar para ele. E acho que as distorções são bem mais profundas do que apenas o voto secreto. Começa com ele, eu acho que é extremamente importante. Claro. É uma condição básica. Mas eu acho que o sistema teria que ser reformado um pouco mais profunda, até mais do que uma reforma política. O senador tocou aqui na reforma política. Eu estive na Câmara, conheço o sistema, conheço o processo, mas eu acho que a gente tinha que ser mais audaz para cortar algumas coisas, para ajustar o sistema de acordo com a demanda e o anseio da população e da sociedade moderna. Esse sistema nosso é um sistema muito antigo, muito velho. Quando é que eu acho que nós estamos sem uma reforma política realmente adequada há mais de 60 anos. 70 anos, quer dizer, imagina a sociedade de 1900... Pequenos remendos nessa época. Exato. Só remendos. Imagina a sociedade de 1940, 1950 e hoje.
Olha a distância, olha as expectativas, a realidade social. Então, eu acho que a gente teria que ter coragem de fazer alguma reforma política, não reformando apenas fatores, mas reformando o sistema. Eu disse, o dia que for para fazer uma reforma sistêmica, política, eu estou junto, vou lutar veementemente, mas enquanto for para colocar remendo aqui, ou esparadrapo, ou band-aid aqui ali, eu acho que isso é enxugar gelo. Agora, voto secreto é importante? Muito, porque ele aí sim é uma grande contribuição. Agora, financiamento público, que eu, inclusive, sou favorável, mas apenas também não vai resolver, porque quem tem grandes amigos, quem tem grandes oportunidades vão acabar sendo irrigados em suas campanhas da mesma maneira. Quer dizer, existem formas de você burlar, existem formas da pessoa acabar encontrando uma saída. Então, eu, pessoalmente, acho que a gente teria que ter coragem de fazer uma reforma bem profunda, sistêmica, e o voto secreto teria que acabar. Eu até pensei, viu, senador, que isso tivesse consenso nos partidos. Agora? Não tem? Eu apresentei a PEC 50 com esse objetivo. Ela foi arquivada, que foi aprovada uma, que só terminava com o voto secreto numa situação. Só na hipótese de cassação. E disseram então que a minha estava prejudicada. Olha, se a minha era mais ampla, ela não podia estar prejudicada. Se a minha mais ampla fosse aprovada, aquela outra, que só tratava de uma situação, é que estaria prejudicada. Como foi aprovada aquela que só tratava da questão da cassação, a minha, que era mais ampla, devia continuar tramitando. Como não tramitou, eu reapresentei a PEC 50 e virou a PEC 20. Está tramitando de novo. Eu acho que... Deixa eu atender um telespectador, bispo. Carlos Henrique. Oi, Carlos, seja bem-vindo. Carlos? Parece que estão com um probleminha aí, né? Comenta aí, bispo. Não, eu acho que o dia que passar realmente o voto secreto, o fim do voto secreto, o voto aberto, a inteligência e o bom senso prevalecerá em todas as leis, porque aí exige que o debate seja exaustivo acima dos interesses. Sim. Só aí que as corporações... E a transparência absoluta. A transparência absoluta. Porque enquanto isso não tiver, as pessoas terão meios de defender seus interesses, mesmo que não seja o interesse da sociedade. Mas é de um grupo particular, não é de um interesse financeiro daqui ou dali. Ou até pessoal, né, infelizmente. Até pessoal. Agora, Chico, você está tentando manter contato com as assembleias legislativas. Para ver se a gente completa o número, né, de assembleias totalmente a favor de que o voto seja aberto. Isso. Lá também estão com o pé no freio ou não? Pois é, em 2003, eu assim que assumi o mandato, protocolei o projeto, levei 4 anos para conseguir aprová-lo. Na última sessão de 2006, nós fomos a primeira casa do Brasil a fazer isso. A primeira eleição foi logo para presidente, para a mesa diretora em seguida. Qual é a sensação que eu tenho? Como a nossa cultura política institucional, baseada, lamentavelmente, naqueles desvios morais de que eu falava, da mentira, do engodo, da ilusão, da falsa expectativa, ela acabou se fincando nos negócios. Então, digamos assim, o palco político acabou virando para uma grande parte dos políticos um grande balcão de negócios. Essa aqui é a realidade. O voto secreto parlamentar, porque quem tem direito de votar secretamente é o eleitor. O eleito tem que votar abertamente para prestar contas do que faz. Mas isso virou, barganha. 2, forma de fazer um discurso, usar o proselitismo, fazer a demagogia em público e, no particular, atender interesses particulares. 3, uma forma de traição institucionalizada que mostra, eu penso assim, por isso é que eu venho para o aspecto sociológico, para o aspecto antropológico, para o aspecto psicológico. Aquele que mente, ele está praticando um ilícito de alma, às vezes muito mais grave, porque repete outras vezes. E aí, no caso do voto secreto parlamentar, a mentira, ela é, em alguns casos, institucionalizada. E pior, as pessoas têm, como tem aqui e ali os percentuais, etc., de negócios, etc., as pessoas têm isso como normal. Né? E nós não podemos admitir que seja normal a mentira, o engodo, a falsa ilusão. Tá bem. Telespectador Evandro Queiroz, seja bem-vindo ao nosso programa, Evandro. Pois não?
Evandro? Boa tarde. Pois não, querido. Pode falar. Enfim, eu queria dar uma opinião referente à posição dos parlamentares, é que, de fato, a culpa disso é muito mais da população que vota neles. O dia que começarem não dar o voto a eles, eu acho que eles vão criar aí um verdadeiro decoro. Né? O que falta seja no legislativo, no executivo e nos governos terreno, é hombridade, temor do Senhor. Podia que chegar isso no coração deles, que aí a culpa entra no cristianismo, que seria para ser o volante do mundo. Mas nós vamos chegar lá, no nome do Senhor Jesus. Tá bem. Deus Grande abençoe. abraço, querido. Obrigado. Evandro. E tá falando lá de Santa Cruz, na Bolívia, viu, bispo? Estamos chegando mais longe do que a gente imaginava, né? Maravilha. Responda, Paulo. Eu poderia dizer para o Evandro que ele tem, claro, suas razões. Mas se nós conseguirmos balizar a forma de atuação dos homens públicos, nós também estaremos ajudando. Né? Com certeza. Essa é uma forma de balizar. Sim. Porque, por mais que a população vote, escolha lá 81 senadores, 513 deputados, quantos distritais aqui, por exemplo? São 24. 24 distritais. Olha, nesse universo, por mais que ela vote, infelizmente alguém disse quer conhecer um homem, deu poder a ele. Então, se isso é verdade, nós temos que, digamos, restringir o máximo os espaços da corrupção, da impunidade, da malandragem e, como foi dito aqui, da mentira. Então, é fundamental que a gente tenha regras totalmente transparentes, que é isso que vai ajudar para que o malandro não faça a malandragem da vida pública. Em vez de ele prestar conta do que faz à opinião pública que o elegeu, ele simplesmente faz de conta que atende, dizendo, olha, eu votei como você pediu. E para o outro, votei como você pediu. Está mentindo para ambos. Esse, de fato, como diz o Chico muito bem, esse é malandro, é o que a gente chama, traíra. É traíra, sabe o que é traíra? Na sua terra é traíra mesmo. E não dá para confiar mesmo. Bispo, você queria fazer um comentário antes da ligação? O Evandro fez uma contribuição muito importante na questão da purificação do sistema, não é? E da relação da religiosidade ou da igreja com o sistema. Eu me lembro que na história da igreja a gente vê alguns países, algumas nações que tiveram uma grande contribuição política do ponto de vista da igreja, mas a igreja pressionando para a ética. Como, por exemplo, a Inglaterra, você tinha um parlamento inglês bem antes da grande chamada Reforma Protestante, e especialmente da contribuição dos grandes evangelistas, como Moody, e como Spurgeon e outros, e Wesley, por exemplo, né? E depois você teve uma participação da igreja a nível de contribuir com a formação de valores, de princípios, de ética, e isso melhorou muito, isso purificou muito a nação. E eu acho que, especialmente o Brasil, né, o Brasil defasou muito, o nosso sistema político realmente defasou demais das demais nações. Eu fui a Israel, a gente sempre vai lá, eu fui ao parlamento, né, tem algumas realidades políticas em outros países, a França, por exemplo, Israel, a própria Inglaterra, onde exige muito mais transparência. Nesses países, por exemplo, o orçamento é impositivo, né? O parlamentar tem 2, 3, 4 funcionários no máximo no gabinete, não são deles, são da casa. Enfim, nós temos aí algumas grandes distorções que a gente tem que resolver no sistema político brasileiro. E começa pelo fim do voto secreto, mas não termina aí. Deixa eu só dar um gancho. Deixa eu vou te atender, a crise. Quando eu apresentei a primeira emenda, eu quero dizer que quando eu cheguei no Congresso, deputado federal constituinte, meu primeiro discurso, eu vinha do movimento sindical, foi esse. Eu não entendo por que vocês votam secreto aqui. Lá fora a gente não sabe o que vocês fazem. Claro que levei de lavagem, né? Perdi. Agora, daí eu fiz uma pesquisa. Sabe que na maioria dos países do mundo não tem mais voto secreto? Por exemplo, eu vou lembrar aqui o caso dos Estados Unidos, do Bill Clinton, por exemplo. Ele, quando foi acusado daquela situação que ele criou com a tal de assistente dele lá, e, enfim, foi a julgamento e o próprio partido adversário, com a defesa competente que ele fez, no fim o absolveu, mas assumiu o voto aberto. E aqui no Brasil tudo é secreto.
Isso é brincadeira, é falta de seriedade o voto secreto. Complicado, né? A Crisia, seja bem-vinda ao programa. Pois não? Oi, a Crisia. Probleminha aí. Mais uma vez. Pede para ela deixar a pergunta e passar para a gente. Diga, Então, Chico. Celso, fizemos o lançamento da campanha, né, há cerca de um mês atrás, na Casa Legislativa, com a presença do senador Paim, porque nós também não concordamos com que esse ou aquele voto seja aberto ou secreto. Nós entendemos que quem quer continuar com o voto secreto tem que deixar a vida pública. Vai escolher a iniciativa privada, que aí você faz o que quer, não tem que prestar pode contas. até votar secretamente. Aí é claro, lá, Lá na- porque aí ele não tem que prestar contas do que faz. Não, Né? obrigado, pô. Lançamos a campanha, temos entrado em contato com os estados, hoje nós temos 6, temos entrado em contato com os outros 21, com algumas câmaras de vereadores, para lá iniciar e fazermos lá também sessões como a que fizemos aqui, com a presença do senador Painho, quero convidar agora o bispo Rodovalho também, que tem também entrado em grandes causas civis, né? Causas da cidadania, tem participado ativamente, prestado o prestígio de seu nome, de sua história, e com fé em Deus, nós vamos conseguir abrir inteiramente o voto nesse país, o voto do representante. Quem pode votar secretamente, eu repito, é o eleitor. O eleito tem que prestar contas do mandato. E vamos culminar, com fé em Deus, eu creio muito nisso, conversava com o senador Paim há pouco, no Congresso Nacional. Será que é possível chegar lá, senador? Porque Eu você acredito acabou de dizer que que é, você viu? acabou de entrar lá e tentou e levou Mas de olha, lavada, né? De lá para cá, o país amadureceu muito, cresceu muito. Olha a força das redes sociais hoje, né? Por exemplo. Ninguém né? segura, né? Hoje é um outro momento e essa questão amadureceu. Hoje nós já votamos, queremos ou não, no Senado, o fim do voto secreto em uma ou outra situação. É pouco, mas já estamos votando. Então, no momento em que o país passa, o Brasil já é uma referência internacional, em inúmeras situações. Podemos falar aqui em um segundo, quando a Europa está em crise, os Estados Unidos em crise, nós estamos num momento exemplar em matéria ainda de economia. Estamos, e isso é bom. Não é que eu acho que está tudo resolvido no Brasil, porque nós chegando lá, não. Fizemos muito, há muito por fazer, temos questões sérias para resolver. Eu, por exemplo, bato muito na questão do direito do trabalho e dos aposentados, que não resolvemos esta questão, mas a questão do voto secreto não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu participo de debate em diversos lugares sobre esse tema e nem que eu vou falar de outros temas, eu termino falando do voto secreto. Porque se abrir o voto, resolve o problema dos aposentados. Resolve, claro. Eu quero ver qual é o parlamentar que consegue fazer esse debate sendo um futuro aposentado, tendo familiares aposentados, sabendo a Fator dor previdenciário. do aposentado, que faz esse debate livremente sobre o fator previdenciário, por exemplo. Então, ele vai escolher Condições. entre uma orientação majoritária de imposição ou seus princípios. Ou a responsabilidade de política social. Responsabilidade política social. Ele vai optar por essa. Pelo menos ele não vai mentir mais. Ele vai dizer, olha, eu quero que tu te ferre mesmo, vai te ferrar e eu vou te acabar contigo te liquidando aqui. E claro, daí o povão vai dizer, tudo bem, meu neguinho. Branquinho também, viu? Não é que só neguinho, porque neguinho sou eu. Aí o povo vai dizer, me aguarde então lá na Zuna, que eu vou mostrar também se eu vou te reconduzir. Aí sim, daí é o jogo democrático. Eu acho que a maior- Depressão. Deixa eu só dar essa frase. Tinha um ex-governador do Rio Grande do Sul, até vou dizer o nome dele, porque o mérito é de Alceu Colares, que ele dizia, quando ele figura, terminava né? o discurso, tua arma é teu voto. E batia na mesa. Tua arma é teu voto, tua arma é teu voto. Claro, pregando a paz, a arma é o voto. É o único instrumento que tu tem para se defender daqueles que te agridem naquilo que é de direito seu, mediante a malandragem do voto secreto. Então, a tua arma é teu voto. Eu acho que não só a questão não resolveria apenas o fator previdenciário, mas o problema Todos os temas. Educação, esses, saúde. esses embrólios dessa semana, questão da medida provisória dos portos, aí isso resolve também. tudo. Por quê? Porque vai ter que, puxou a lista, tem a prestação de contas de quem votou a favor ou contra, porquê das coisas, a pessoa vai ter que se explicar. Então, realmente é um grande passo. No momento atual, isso ajudaria muito dentro do sistema, mas eu continuo insistindo, é apenas o primeiro passo. A gente teria que caminhar para uma reforma mais agressiva que satisfaça o anseio da sociedade, uma roupa que vista na sociedade, porque essa está ultrapassada. Eu concordo com você, mas eu concordo com o Chico também, Chico. Tu está liderando essa campanha, porque no movimento sindical a gente também às vezes colocava 10, 12 bandeiras. Resultado, não aprovava nenhuma. E concordo com o bispo.
Nós podemos ter uma série de posições importantes, mas temos que ter a certos momentos que temos que bater. Por exemplo, o que a sociedade fez? Foi a sociedade que fez. Não foi não no parlamento, não. Se vai acabar com o estado de 14º salário. Isso. Pegou aquilo como letra. Essa vai ser a campanha. Fizeram a campanha, dançou o 14º. Não dançou? Dançou. Dançou. Agora, se a sociedade dizer, bom, vamos começar a fazer uma reforma profunda como o bispo quer, mas vamos começar com o fim do voto secreto. E a questão pegar, para mim, acaba com o voto secreto mesmo. E vai ser muito bom para todos. Pois não, vou te atender, Guimarães. Que eu acho interessante. Eu, quando assumi o mandato, por ter a compreensão de que o parlamentar não deveria ter remuneração como tal, ele deveria perceber o que declara no imposto de renda, essa é a minha avaliação, para que o voto das pessoas não sirva de forma de ascensão financeira. Eu renunciei naquele janeiro de 2003. Fui o primeiro parlamentar do Brasil que fiz isso. Mas como eu entendo que honestidade é obrigação, não pode ser bandeira, nós chegamos a um nível de deterioração social em que a honestidade é uma bandeira, não é uma obrigação. Né? Mas o Aí eu exemplo fiquei em ajudou. silêncio. O exemplo ajudou. Isso, é isso que eu ia te dizer. Ajudou. Eu fiz isso. 4 anos depois, em 2007, o Reguf me procurou e disse assim, ô Chico, como é que você fez isso? Então, fiz com memorandos, está aqui os memorandos, ele me pediu, levou o memorando. Fez também o memorando. Só que ele fez um pouco mais. Ele fez o discurso e colocou no material de campanha. Nós começamos uma campanha ali e acabamos com o daqui. E acabaram com E o agora, Congresso também. o daqui foi o primeiro no Brasil, já muito tempo depois, mas veja, 2003, depois 2007, depois Chico Alencar lá no plano federal, o que aconteceu? Uma grande campanha, inclusive com a liderança da mídia fundamental, e aí nós acabamos com ele, ninguém acreditava. Eu era censurado, colocado de lado, espezinhado. Chegaram a criar uma resolução para tirar o meu salário. Pra você ter uma ideia. Mexeram pra valer Ficou mesmo. conhecido Né? como Resolução Chico Leite, que o tribunal derrubou por 15-0. Foi uma piada aqui, todo mundo... Isso virou uma piada. Isso era Resolução Chico Leite, porque era dirigida a mim. O telespectador Carlos Henrique, né, que não conseguimos E conseguimos falar com vencer. ele, fez uma colocação interessante. A questão não está muito mais na relação entre partidos, não. Nesta guerra pelo voto, nesta guerra de estar apoiando ou desapoiando um governo. Não está no caráter. Qual é o relacionamento do PT que você representa? Está no caráter. Né? Celso, está no caráter. Está no caráter. Está no caráter. Não Aquele tem... que tem... Está no caráter. Aquele que aceita dizer no público o que não faz no particular, se a posição é pública, não é de sua vida privada, não tem caráter, não podia representar ninguém. Mas não é partidariamente, bispo, que se trava um negócio, uma votação como essa? Eu acho que começa no indivíduo, começa no particular, na pessoa. Agora, o partido pode ajudar muito, o partido pode ter uma posição partidária. O partido, por exemplo, poderia posicionar, dizendo, ó, nós somos pró-fim do voto secreto. Partidariamente, acabou. É uma posição do partido. Imagina que força que teria isso. Aí um partido começa a ganhar na urna por causa disso, o outro vai ter que correr atrás. Quer dizer, começa a estimular, começa a servir de referência. Verdade. Então fica aí o desafio para os presidentes de partidos, meus amigos, que tiverem. Né, vamos ver quem sai na frente aí e começa a colocar a bandeira, né, deputado Chico? É verdade. Vamos o presidente desafiar do PT aqui, o deputado Roberto Policarpo, compareceu e colocou de público para o senador Paim e para nós a sua posição a favor do fim do voto secreto parlamentar, o deputado Roberto Policarpo. Isso é do PT do DF? PT do DF. PT nosso. É partidário, mas também nós temos que entender que há interesse também dos executivos nisso. Sim, demais. Então, os partidos têm que mostrar a sua independência, o legislativo tem que mostrar a sua independência. Eu não estou falando desse ou daquele executivo, vou ter o cuidado aqui não falar, senão salva para mim, né? Seja na União, seja aqui no DF, seja nos estados, seja no município. Porque tem muito prefeito, governador, não importa a época de presidente ou presidenta, que pode não ter muito interesse no voto secreto. Já teve épocas, eu não vou falar época nem ano nem nada, onde eu via muito bem essa história. Não, vota assim mesmo, depois eu veto, depois na hora do veto, o veto é secreto e fica tudo por isso mesmo. O voto é secreto, E é o voto é complicado, secreto, né? e fica tudo por isso mesmo. Então tem que haver um movimento de fato, Verdade. o telespectador tem razão, muito forte, envolvendo as pessoas e, claro,
o bispo tem toda a razão quando o partido chega e diz: o nosso partido quer acabar com o voto secreto. Claro que isso repercute muito bem na população, ganha o indivíduo, ganha a população e ganha os partidos. O que a gente vê são ações mais ou menos contrárias quando se espera uma ação favorável. Essa questão da MP dos portos lá. Tem que ser que voto Dilma aberto esperava até o fim, que fosse votada a semana independente. passada. Eu vou votar abertamente, tranquilamente, sem nenhum problema. Se tiver veto, na hora de apreciar o veto, eu votarei também abertamente. Eu não tenho problema nenhum, e sou muito ligado ao movimento sindical. Agora, eu sempre digo que o homem público, até usei essa expressão hoje pela manhã, permita que eu use agora, Claro. ele tem que acompanhar a multidão. Mas se tu é um homem público, tu tem que ajudar a dar direção também à multidão. Sim. Porque às vezes a multidão pode ter em direção ao precipício. E tu simplesmente tu vai dizer, vamos para o precipício. Diz, não, pessoal, eu acho que está errado. Tem que dobrar para cá, desviar o precipício e chegar no objetivo. Então é muito fácil. Eu vou dar um exemplo. Se hoje acontece um crime hediondo, e manda fazer uma pesquisa, uma pena de morte amanhã para ver. 99% vai dizer que tem que ter pena de morte mesmo. E nós temos que concordar com a pena de morte, sabendo que, no caso de pena de morte, quem vai mesmo preso e vai para a guilhotina, e quem vai ser, entre aspas, assassinado, vai ser morto é o pobre? Claro que não. Nós temos que, olha, pessoal, a pena de morte tem essa, e essa, e essa, e essa consequência. Nós não podemos fazer pena de morte, porque a pesquisa disse que a pena de morte deu certo em alguns países, mas não deu certo em tantos outros países. Então esse cuidado a gente tem que ter. E na questão do voto secreto, para mim é uma questão, porque eu volto sempre ao tema, né? Claro. É uma questão de princípio, como tu disse aqui, é de alma, é de coração, é de responsabilidade, de querer que o homem público haja transparentemente para que a sociedade ou possa e ou deve julgar nas urnas no momento que ele for pedir o voto. Agora, isso acontece sempre, porque o que a gente percebe é o seguinte: a população não lembra sequer do nome do parlamentar que ela votou. Não estou dizendo que é todo mundo, mas a maioria, a gente está cansado de ver nos nossos telejornais a entrevista quem você votou. Verdade. Não é mesmo? O Evandro tem razão, o telespectador que participou, quando ele fala da responsabilidade, quando ele chama atenção Também para a gosto. responsabilidade da população. Eu passei a campanha inteira, Bispo do Vale, passada, dizendo assim: nós precisamos refletir, eu dizia a todos os grupos que me recebiam, se não somos nós que criamos esse tal corrupto. Né? Embora eu seja daqueles que achem que não é o político que se transforma. Nós é que fazemos do bandido político. Né? Temos que olhar o passado, temos que ver a história. A ficha limpa foi a grande revolução do século em matéria de reforma política. Né? E a segunda, na minha opinião, é o fim do voto secreto parlamentar. Pois bem, eu dizia às pessoas que me recebiam, eu dizia, olha, será que não somos nós que estamos criando esse bandido? Vamos discutir aqui. Se o sujeito chega aqui e diz a vocês, e promete a vocês um bem material em troca do voto, faz uma promessa em troca do voto, ele está dizendo, na verdade, eu sou bandido, quero que você me ajude a me eleger para roubar e lhe dar um pouco. Então eu indagava, será que nós não teríamos que refletir sobre isso? Nós estamos dando oportunidade a essas pessoas que privilegiam o interesse individual sobre o coletivo, porque ela está dizendo que vai privilegiar o seu. Amanhã ela diz para o João, depois da manhã ela diz para o José. Na verdade, ela está privilegiando é o dela, não é o de ninguém. Então, a gestão participativa, a participação da população é fundamental. Acompanhando, fiscalizando, denunciando, porque se vai encher o bolso das empreiteiras ou se vai aplicar dinheiro na educação, quem escolhe, quem dá a direção é a política. Então, você pode escolher, você telespectador, se você vota bem, se você olha o passado do seu candidato ou candidata, se você examina quais são as causas que ele ou ela defende. Até Tem que porque, se deixa eu dar só defender um uma exemplo causa, prático. sobretudo, né? Eu já vi e comprovei de alguém que se elege investindo 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, 30 milhões. Não tem Papai Noel, não tem almoço de graça. Verdade. Tu acha que alguém está gastando 30 milhões, 20 milhões só porque ele quer ser parlamentar? Ele vai ter que trabalhar para alguém para pagar essa conta depois. Então, quando a campanha é muito vultuosa, muito ostensiva, Verdade. já é a hora do telespectador ficar de olho. Alguma coisa está errada. Verdade. Alguma coisa está errada. Por isso que na questão de combater a corrupção, a impunidade, enfim, a moralidade, e como disse ali o senhor esse que fez uma colocação para nós aqui, ele fala
que a população é culpada. Tem que ter muito cuidado com isso também, né? Porque um camarada que investe 30 milhões, ele bota programa na televisão da melhor qualidade, é quase dono do partido, faz um cenário fabuloso, ilude muita gente. A gente sabe que muita gente se ilude. Olha, eu estou chegando, eu não sou político, eu estou chegando agora. Às vezes tem muito malandro que entra, que ele é muito pior que muitos políticos que estão aí. É verdade. Mas vende, como é que chama? Vende terreno na lua. Esse cuidado a população tem que ter. Você falou em questão de mudança, o Chico falando aí, é uma das coisas que o povo mais diz, né? O político, depois de eleito e tal, chega lá, ele muda. Me lembrei do que o Frei Beto disse a Marília Gabriela, assim que ele saiu do governo, né? Ele disse, não muda não, minha filha. Ele se revela. Se revela. É exatamente a isso. gente sabe que é assim, não mudou nada. É, não mudou essa nada. é uma realidade. Uma realidade mesmo, total. É o que você disse, o poder revela a pessoa, né? Dá-lhe poder e você vai saber o que ela realmente o que realmente pensa e para que veio. Então, eu acho que essa bandeira é importante, parabenizo os senhores aí, parabenizo o deputado Chico Leite, o senador Paim, acho que essa campanha é importante, é um passo muito significativo, vai resolver muitos impasses, vai começar a selecionar os debates, os posicionamentos dos políticos, e acho que eu ainda vou perseguir, vou insistir, eu acho que com medidas firmes como essas e outras, nós precisaríamos fazer uma reforma do sistema, como um todo. Aí a política ficaria bom, aí sim, a política ficaria um quadro de administração, de gestão da nossa convivência. Não pode ser um quadro de privilégio. Tem que ser apenas um lugar onde nós temos que regulariza a nossa convivência Que social. esse seja um dos passos de uma grande caminhada. Uma grande caminhada. Isso não teria que acontecer de cima para baixo, não? Se pegar de cima para baixo, não vai eu mudo de nome se acontecer. E só acontece se nós conseguirmos, como propõe o Chico, e me convidou, fazer um amplo movimento de baixo para cima. De cima para baixo, olha, vai ser que nem aquela história que diziam para mim, pai, para com essa história de cotas aí, no ensino, na universidade, enfim. O que tem que haver é investimento lá na base, no ensino básico. Claro que eu sei, só que essa história de investimento no ensino básico, nós estamos ouvindo há 10, 20, 30, 40, 50 anos. E não há o investimento, eu não vinha ter minhas cotas. Veio as cotas, muito bem. É transitória? É. Não é um fim, mas é uma transição? É. Daqui 10 anos termina? Muito bem, agora deixa a moçada entrar, e nós temos de 2% para 6%, de negros, pobres e índios na universidade, e a revista Isto É, eu quero dar aqui meus cumprimentos, fez uma bela matéria, as cotas que deram certo, e não proíbe em nada que a gente invista no ensino básico, que nós tenhamos uma escola pública de qualidade para todos. Então eu tenho muito essa preocupação entre o ótimo e o bom, entre o ideal e o possível. Então, o ideal não é as cotas, mas é o possível no momento para melhorar a vida dessa meninada que está aí. Agora, o ideal, o ótimo, é investimentos na educação. Por isso eu sou daqueles que se soma. O senador Cristóvão também defende, outros tantos defendem, que todo o dinheiro dos royalties do pretório sejam destinados para a educação. Sem dúvida. Mas já estão falando, a presidente Dilma está querendo que isso aconteça, já estão dizendo que ela está fazendo política para 2014. Não, mas ela está defendendo com convicção Sempre mesmo. defendeu, por sinal. defendendo com Eu sou convicção. testemunha Isso, da defesa dessa tese. Mas assim, eu acho interessante eu não acredito, Celso, por isso que não acredito de cima para baixo, que ninguém renuncie, que ninguém deixe de lado privilégios, prerrogativas. Quem manda na música que a banda toca é quem paga a banda, não é verdade? Então, o sujeito que financia uma campanha, depois ele vai cobrar o voto. Alto, né? Isso é evidente, né? As causas estão muito ligadas a essa ideia desse financiamento. Quando você esclarece, o sujeito é obrigado a colocar a sua posição para fora. Quando você abre o voto, ele tem que colocar a posição para fora. Pois bem, eu acredito na mobilização da sociedade. É a mobilização da sociedade que vai acabar com o fim do voto secreto parlamentar. Que vai, aliás, acabar com o voto secreto parlamentar. Que vai criar o voto aberto, ostensivo, a pressão de contas clara, lídima. Nosso papel é fazer a campanha nacional, como nós temos feito com o apoio do senador Paim, do senador Cristóvão, com o apoio do bispo Rodovalho. E o que é interessante, essa mobilização ela não tem guia, ela não tem herói. Salvador só tem um e está lá em cima. Né?
Essa história de guia, herói, mágico, eu também não acredito. A mobilização é da sociedade. Aí a imprensa entra, eu quero agradecer, com, digamos assim, um papel primordial. Quando a gente queria acabar com o nepotismo aqui, foi fundamental a imprensa. Quando a gente queria a prestação de contas do secretário, os secretários de Estado hoje, senador acompanhar aqui, são obrigados. Só reforçar o que você disse, se você lembrar, o nepotismo, a própria ficha limpa, Isso. não tem nome desse ou daquele. Um movimento social, que homens públicos se atiraram nessa luta, se dedicaram, e agora o fim do voto secreto. O fim do voto secreto tem que ser uma bandeira da sociedade. Nós somos apoiadores. Eu quero agradecer aqui imensamente a TV Gênesis por essa participação ativa e quero fazer uma reverência. Correio Brasiliense, que é um diário nosso local, de foco nacional, ele liderou a campanha do fim do voto do 14º e do 15º. Né? Ganhou até um prêmio por obra disso. Convidamos os nossos veículos, Isso de maneira aconteceu de geral. baixo para cima, né? É sempre de baixo. Eu só acredito em revoluções verdadeiras, que sejam assim, na sua linguagem, de baixo para cima. Posso dar uma sugestão aqui de fora para vocês? Eu acho que a questão do fim do voto secreto, viu, senador? Eu sugiro que o senhor faça, de repente, uma audiência pública lá no Senado, convide a imprensa, esses veículos todos, para estar lá, os grandes líderes religiosos, e convida os grandes líderes da sociedade, cantores, artistas, enfim, Muito bem. a imprensa como totais, toda, né? e eu acho que vai dar um outro fôlego muito forte. Os presidentes dos partidos, para explicar a posição dos partidos, eu acho que seria excelente. Em parceria, já está Fica aqui assumido o compromisso. o desafio no ar. Fazer aí. aqui com Mas a colocação... gestal, Isso. Foi a primeira, eles têm essa simbologia mesmo, foi o primeiro Estado, né? Primeiro antifederado no país que fez o fim do voto secreto. Então tem uma simbologia. Isso. Que parta daqui para uma grande vitória nacional. A colocação que o telespectador que ligou para a gente deixou foi exatamente o seguinte: enquanto não acabar com esse derrame de dinheiro nas eleições, não se vai chegar a lugar nenhum. Verdade. Porque há interesse de boa parte dos eleitos de ficarem com o bico calado e votar do jeito dele e fazer que o troco chegue para ele. Será que isso realmente não vai acabar nunca, bicho? Olha, deixa eu só dar um gancho, porque eu não falei nessa questão, eu também concordo com ambos, que é a questão do financiamento público de campanha. É isso? É um engodo quando o cidadão lá pensa, não, mas financiamento público é eu que vou pagar. Você já está pagando. Já faz tempo. Quando o cara lá pega lá uma fortuna, um caminhão de um Boeing e dá para um candidato, tu acha que ele tirou o dinheiro de onde? Tirou de você. Isso. E só que ele tá tirando de você, está dando para ele, para criar benefícios para eles dois, e você só pagou. Pelo menos com o financiamento público de campanha, a disputa no campo econômico vira igual, e o debate é no campo ideológico, político, de proposta, de programa, quem tem as melhores propostas para que você, assistindo e vendo, possa, então, votar. É um engano muito grande, eu vejo que muita gente fala, não, financiamento público, é nós que vamos pagar. Você paga, só que paga para os malandros. E os pobres, as lideranças naturais, que dedicam a sua vida por causas nobres, né? Eu sempre digo que são homens e mulheres que defendem causas e não coisas, esses cada vez mais vão sumindo da vida pública. Porque eles não podem disputar com o poder econômico do lado de lá. Se você analisar hoje, só como exemplo, nós temos menos sindicalistas no Congresso do que na época da Constituinte. Enquanto que o lado do capital aumentou em muito a sua bancada. O próprio DIAP mostra isso. Por quê? Cada vez mais os militantes espontâneos não conseguem competir com os militantes pagos. O cara está ali trabalhando, entregando o boletim de Ciclano Feltrano, mas está ganhando, sei lá, 100, 200 pau por dia, e o outro ganhando só o sanduíchezinho ou um pão com banana, como é em muitos casos. Não chega Claro a que é lugar desigual, é desigual. Carro de som, caminhão, material de qualidade, rede social a 1000, montado pelo sistema. Por isso que o financiamento público de campanha também é importante. Mas entramos naquela questão que o Bispo falou. O voto secreto é importante, mas tem muito, muito mais coisas que temos que avançar. Com certeza. Olha, durante todo esse período que nós tivemos juntos aqui, muitas ligações perguntando do destino político de cada um, né?
Principalmente seu, viu, bicho? O Meu, pessoal quer saber se sou você senador, volta claro. pra política ou não. Bom, Deus pode. Faz falta. Deus pode todas as coisas, mas o meu projeto hoje é que não. Meu projeto é cuidar da igreja, estou feliz, muito feliz na minha missão. Quero ajudar, provocando esses grandes temas, esses grandes debates. Quem sabe aí do lado de cá eu posso ajudar mais do que do lado de lá. Do lado de lá eu vou ser apenas mais um deputado, né, que tem sim uma grande proeminência, é importante, mas outros podem fazer. Eu estou cuidando da igreja, estou muito feliz, mas eu quero contribuir bastante, provocando. Quando você fez o FENASP, não reformas. foi para isso? Claro, o FENASP, a Frente da Família, que nós criamos lá para defender as bandeiras nossas, né, tanto da família, os valores, princípios cristãos, enfim, eu dei a minha contribuição. Agora, eu acho que daqui eu posso ajudar mais do que de lá. Tá certo. Chico Leite, o pessoal quer saber os caminhos do Chico Leite. Tem eleição para governador ano que vem. Bom, eu desde 2010 sou pré-candidato ao Senado. Né? Ah, Desde muito 2010 bem. eu sou pré-candidato Já ao abriu Senado. o Quero jogo, levar muito essas bem. bandeiras Transparência, pra lá. transparência. Claro. Porque Nunca tem gente que neguei. me permite atrapalhar o Chico, gente diz, não, eu sou soldado, tal. O Chico é tranquilo, eu sou candidato ao Senado. Pronto, e E acabou. estou trabalhando para isso, porque acho que eu posso defender. E os que dizem meu- que meu país, o meu estado e os lá. que dizem que é um sacrifício ser candidato e outros dizem que outros ficam esperando a unção. Deus pode tudo, é verdade. Pois eu quero dar uma ajudinha. A ajuda que ele pode me dar. ajuda que eu te ajudarei, né? Eu sou pré-candidato ao Senado desde Muito bem, 2010. muito o senhor bem. Novaes sabe disso. Em 2010 nós abrimos mão em nome da coligação. Agora eu acho que está na hora. Mas eu não queria falar, na realidade, disso. Eu queria falar que, como gratidão, Bispo, aqui, a TV Gênesis Celso, já dizer qual é a próxima campanha. Nós agora não vamos nos dedicar mais à campanha eleitoral, vamos nos dedicar às campanhas das causas, grandes causas civis do Brasil. A próxima, que deve ser lá para o final do ano, segundo semestre, quando acabarmos com esse voto secreto parlamentar, é o fim do privilégio de foro. Acabar com essa história de algumas autoridades terem foro privilegiado para serem julgados. Tem que Grande ser assunto, julgado, hein? como no direito anglo-saxão, pelo juiz de primeiro grau. Tá certo. Senador Paim, Essa é a campanha que me interessa. viu? pra gente Das causas arrematar. civis. Eu sou candidato a continuar fazendo no Congresso que eu tenho feito até hoje. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto do parlamento. Eu ainda tenho mais 6 anos de Senado, né? Que eu me reelegi há 2 anos atrás. Eu gosto daquilo que faço. Uma campanha como essa me anima. Deixei de ir a São Paulo no dia de hoje, eu ia participar do lançamento do filme Raça. O filme Raça trabalha com 3 pessoas. Eu não vou dizer personalidade nem coisa nenhuma. 3 pessoas. Com o Netinho, trabalha com o Maquilambola e trabalha comigo por ser negro e senador. E é um filme que vai ser lançado em cadeia nacional no dia 17. Mas como lança aqui em Brasília no dia 15, e vocês são convidados, eu vou ficar aqui. E, enfim, Estatuto do Idoso, da igualdade racial, pessoa com deficiência, fim do voto secreto, política de salário mínimo, a lei dos autistas. Agora o bispo sabe, aceitei um grande desafio, ser relator do 122, ele sabe a polêmica que é. Vou conversar muito com o bispo, vou conversar contigo, Chico Leite, vou conversar com todos os setores para dar outra cara para o 122, sair dessa linha do ódio, da violência permanente, do confronto, do tensionamento, e acho que é possível. Por isso que eu digo, eu gosto desses desafios do Legislativo, eu acho que eu serei um eterno legislador, enquanto Deus permitir que eu tenha força para isso. Bom tê-los aqui, senador Paim. Deputado obrigado. Chico Leite, obrigado, bispo, por estar aqui conosco. No programa de amanhã, a gente vai receber Magno Malta. Não, desculpa. Marcos Feliciano. É que você falou que ia com um encontro com o Magno, ele ficou o Magno na minha cabeça. Marcos Feliciano, no programa de amanhã. Você já pode, inclusive, começar a participar deixando colocações. Diário Brasil, @redegenesis.com. Você vai deixando. Eu podia fazer um pedido. Faça a gente agora. tem falado muito que depende da mobilização da sociedade. Então, eu quero lhe pedir, você é o centro, o senhor, a senhora, vocês são o centro dessa campanha. Então, envie e-mail para o seu deputado ou para a sua deputada. Ótimo. Né? Ligue para o gabinete, peça urgentemente, no seu estado, se ainda não é aberto o voto, na sua cidade, no seu município, se ainda não é aberto o voto, na Câmara de Vereadores, e mande ao Congresso Nacional para os deputados e deputadas, senadores e senadoras. Você é que vai mudar essa história. Tudo bem. Obrigado. Tá bem. Obrigado. Já pode participar para o programa de amanhã, hein? Diário Brasil, @redegenesis.com.
Você já deixa a sua colocação para a gente fazer o deputado amanhã aqui. Obrigado por terem vindo, obrigado por estarem conosco. Um grande abraço. Diário Brasil, agora começando 1h30 da tarde, viu? De segunda a sexta, sempre ao vivo, com a participação, inclusive, do telespectador. À noite, a gente tem um compacto de meia hora a partir das 11 da noite. Grande abraço.